Senhor, irmãos, apacentar. Quinta-feira, estudo bíblico. Vamos orar? Senhor, eu te glorifico pela oportunidade de podermos aprender a Tua Palavra, de podermos ser enriquecidos com o Teu Evangelho, que possamos assimilar e botar em prática tudo aquilo que está sendo ensinado. Vamos te adorar, vamos aprender, enfim, vamos crescer espiritualmente. Eu te peço hoje em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu dar um recado para vocês, queridos. Se inscrevam no formulário que foi enviado aí para todas as redes sociais, no WhatsApp, para o culto desse domingo agora de ceia. É importante, só tem 110 vagas por culto, são só 2 cultos, um de manhã e um à noite. Já tem muita gente se inscrevendo. Se as vagas acabarem, você não vai poder entrar na igreja, porque pelo decreto só pode entrar um número X de capacidade. Na nossa igreja, 110 pessoas. Lembrando que tem músicos, tem pastores, então vai sempre diminuindo. Então, vigia, corre logo, já tem muita gente se inscrevendo. Abaixo aí desse vídeo também vai ter o formulário para vocês se inscreverem, tá bom? Deus te abençoe. Não deixe de dizimar e ofertar também. E até amanhã, se Deus quiser. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver sua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá nome. Ele é o Senhor que pode mudar a tua sorte. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus, diga, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver sua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Eu sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Lembre disso, querido. Bendita será tua casa,
bendita será tua casa, benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá. Benditos serão, bendita será tua casa, benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Querido, tem uma música que fala muito no meu coração. Talvez você conheça o autor é o mesmo do Louvado Seja. E ela fala sobre ouvir a voz de Deus, sobre Deus fala comigo. E teve um momento em que Jesus, ele estava falando com seus discípulos, eram muitos discípulos, e ele falou uma palavra que entristeceu os discípulos que estavam seguindo ele. E aí as pessoas foram embora. De repente você, no momento que você está vivendo, você pensa, cara, Deus se esqueceu de mim e eu vou me esquecer dele. Mas existiram aqueles que permaneceram lá. E Jesus virou para esses que permaneceram: e vocês não vão embora? E Pedro virou: Pai, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Lembre-se, querido, Deus mais do que um carro, Deus mais do que uma bênção, Ele pode te dar a vida eterna, e as palavras de vida eterna que estão na boca dele suprem todas as necessidades da tua vida. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, quero ouvir tua voz. Fala comigo, não me deixe sem a tua presença. Fala comigo, Senhor, eu quero. Fala comigo, quero ouvir tua voz. Fala comigo, não me deixe sem a tua presença. Declare isso. Preciso de ti, como terra seca que clama pelas águas, suplico por ti. Preciso de ti, como terra seca que clama pelas águas, suplico por ti. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, quero ouvir tua voz. Fala comigo, não me deixe sem a tua presença. Declare que você precisa dele. Preciso de ti, como terra seca que clama pelas águas, suplico por ti. Preciso de ti, como terra seca que clama pelas águas, suplico por ti.
Só tu tens a palavra, só tu tens a palavra que liberta meu ser. Jesus, a última vez, preciso de ti, como terra seca que clama pelas águas, suplico por ti, Deus. Preciso de ti, como terra seca que clama pelas águas, suplico por ti. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Declare: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nosso Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso pra mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que não possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais
Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Diga: tudo é possível ao que crer. Se você crer, diga isso. Tudo é possível ao que crer. Amém, glória a Deus. Bênção, né? É bênção estarmos aqui mais uma vez nessa grande oportunidade de estudar um pouco da Bíblia, né? Amém? Vamos orar mais uma vez, orar sem cessar. Senhor, obrigado, Pai, obrigado por estarmos aqui, Pai, em Sua presença, estudando mais sobre Ti, para que possamos fazer cada vez mais aquilo que o Senhor deseja, não o que nós desejamos, Pai. Indica-nos o caminho, Pai. Dá-nos sabedoria e inteligência para compreendermos cada vez mais o que o Senhor quer e para sabermos afastar aquilo que o Senhor não quer, para distinguirmos aquilo que é do Senhor e aquilo que é só do nosso engano. Esteja conosco, Pai, protege-nos. Mais uma vez peço, dá-nos sabedoria e inteligência para que possamos entender tudo isso que o Senhor nos revelou no seu texto maravilhoso que é a Bíblia. Protege-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos então prosseguindo no livro de Gênesis. Chegamos até o capítulo 11, já vimos muita coisa aconteceu. Teve a origem de tudo, teve Adão, Eva, o pecado entrou infelizmente no mundo, né, na humanidade, e isso vem se desenrolando nessa história toda. Vimos várias genealogias também para entender o plano de Deus nessa história, né? E vimos em essência que o que temos é um Deus ativo, criador, mas também um Deus cuidador, um Deus que cuida da criação, né? E estimula que a criação cuide dela própria, né? E aí a gente já viu num primeiro momento aqui a maldade humana ou a iniquidade aumentando. Deus vem e faz uma limpeza, vamos dizer assim, não afasta o pecado do mundo, mas a maior parte dos pecadores são afastados do mundo, sobra Noé e sua família para um reinício. E nesse momento, nesse reinício de Noé, da vida humana na Terra, Deus faz aliança com a humanidade, dizendo que nunca mais acabaria com a Terra ou devastaria a Terra com o dilúvio, acabando com a humanidade neste sentido, com esse dilúvio. Mas a gente viu que no final não mais água virá, mas sim fogo, conforme a carta de Pedro nós vimos, que vai limpar da terra, e aí desta vez será o final, né, do mal, em que nós teremos esse último evento de limpeza, que não vai ser um dilúvio, né, mas vai ser uma limpeza certamente. E aí nós tivemos então a primeira aliança evidenciada, assim, expressa mesmo por Deus, essa aliança com Noé, sua família e com a humanidade, né? E vimos também em seguida que as famílias se distribuem, seguem o ritmo determinado por Deus de povoar o mundo, né? De dominar e povoar o mundo. As três descendências, os três filhos aí de Noé seguem
cada um de certa forma para um lado, então povoando mesmo. Vimos o pecado de Cã e a maldição que se impera em Canaã, e faz com que a gente tenha essa curiosidade, por que Canaã, né? Sendo que Canaã vai e monta a cidade, ou constitui a cidade Canaã, que será em breve a terra prometida, né? Na história. Bom, o que nós temos mais no texto bíblico de muita relevância aqui é que as promessas começam a aparecer com mais ênfase. E aí a gente vê no capítulo 11, enfim, a gente tem, além de Babel, da questão da torre e do intuito do homem de se fazer Deus, né? Deus desce e confunde as línguas dos homens e faz com que restabeleça o estímulo que é de povoar o mundo e não de se concentrar num lugar só, e no caso ainda pior, fazendo a torre para chegar ao céu, como querendo se substituir a Deus, né? Os seres humanos. E aí a gente vem na genealogia, no final do capítulo 11, em que a gente vê o aparecimento de Abrão, né? A descendência ou a linhagem aqui de Sem chega até Abrão, em que Abrão morava lá em Ur, né? E aí o pai dele, Terá, toma seus filhos, inclusive Abrão, sua família, e vai no sentido de Canaã, mas para em Harã, né? E aí ele se estabelece, de certa forma, em Harã. Vou dizer que se estabelece até porque Tera morre em Harã, o que faz com que Abrão e próprio Tera e sua família não cheguem a Canaã, né? O que nós vimos que é interessante aqui? Lá em Atos 7, a gente vê Estevão relatando que Deus tinha aparecido a Abraão antes, né? Lá em Ur, sugerindo que Abraão tinha que ir para Canaã. E talvez isso tenha estimulado também o Tera a se dirigir para lá, né? E Tera vai, mas para em Harã, que é uma planície boa, e acaba ficando por lá, né? E aí a gente chega então no capítulo 12, quando a gente vai ter coisas bem interessantes aqui para ver, mas especialmente a gente vai ver a aliança de Deus com Abraão, uma nova aliança. A gente já falou sobre isso, mas vale ressaltar, lembrar e destacar que Deus é um Deus de alianças, né? Deus faz aliança com o povo, com o seu povo, faz com pessoas, faz com a humanidade, como fez depois do evento do dilúvio. Mas o que é interessante da gente ver é que, como a aliança é algo para ser cumprido, quando você se aliança com alguém, você vai cumprir, você não pode descumprir a aliança. É muito frequente que nas alianças de Deus só tenha obrigação para Deus. Por quê? Porque o homem fracassa normalmente no cumprimento das alianças, né? Então, muitas das alianças são compromissos somente de Deus. Há alianças em que Deus exige o compromisso da humanidade, do homem, também há, né? Mas como a gente vai ver que só Deus é que consegue efetivamente cumprir, historicamente, acaba que as alianças que Deus faz com os homens normalmente são obrigações tão somente de Deus. E aí a gente vai ver neste capítulo 12, mais uma vez, esse tipo de aliança, né? Vamos ler a primeira parte do capítulo. É bem interessante que os capítulos estão sempre divididos em duas partes. Então vamos ver a primeira parte, capítulo 12 de Gênesis. Diz assim: O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele.
Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher, Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Depois a gente continua, a partir do versículo 10. Então, o que a gente vê no versículos 1 a 9 aqui do capítulo 12 de Gênesis? Algumas referências importantes à missão de Abrão, algumas referências a Abrão, ao compromisso de Deus, à aliança de Deus, né? E aí a gente vai dissecando cada item aqui do texto e tem alguns indicativos para a história que vai se desenrolar. Por exemplo, na terra viviam os cananeus, né? Bom, vamos lá. Então a primeira coisa que acontece é, mais uma vez, o aparecimento do Senhor a Abrão. Tá? Então o Senhor fala para Abrão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. O que tinha acontecido então? Primeiro, eles de certa forma se estabeleceram em Harã, ou seja, e aí a gente vê que Abrão e sua família começou a estabelecer residência lá em Harã, de forma a ter posses, né? E aí, a primeira fala de Deus é: sai dessa tua terra, sai da sua terra, né? E aí, para completar, ele fala assim: sai da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Deus está chamando Abrão aqui para deixar a sua parentela, a casa do seu pai. Não tem uma conclusão específica aqui a respeito disso, mas parece nitidamente uma determinação de Deus para contrariar um modelo que estava sendo instituído. O primeiro dele era a situação de a parentela, a terra, a casa do pai de Abrão, ter se fixado em Harã e não em Canaã, como era a ordem desde o início. Tá? Então, Deus determina o rompimento com este modelo de vida fixa em Harã. Além disso, aparentemente, Deus determina o rompimento com aquele modelo, vou chamar assim, teológico, de Tera. Né? Então ele está determinando de novo: sai de perto destes aí que ficam adorando ídolos, deuses, que não o eu sou, né? Que não Yahvé. Então também tem este rompimento aí determinado por Deus. Larga essa sua parentela, larga a casa do seu pai. E também, por fim, a saída certamente é porque a parentela estava certamente brigando pelas posses de Tera e para ficar lá. Certamente estava sugerindo ou tentando coagir Abrão a ficar em Harã, porque estava dando certo a vida deles lá, né? Então Deus vem e dá essa ordem. E para ser uma ordem típica de Deus ainda, para desafiar Abrão, ele fala: e vá para a terra que lhe mostrarei. Ele nem fala assim: e vai para Canaã, depois prossegue para o Neguebe, eu sei que você vai para o Egito, depois você vai voltar. Não, Deus não falou isso, né? Deus falou: vai, sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E a gente vai ver que Abrão sai. Isso lembra muito bem Hebreus 11, vou pegar aqui só, quando a gente vê Hebreus 11, 8, ele fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Por quê? Porque ele foi pela fé, né? E não
porque ele tinha uma expectativa, porque ele sabia que Deus ia mandar ele para um lugar maravilhoso, ou ia ter só prosperidade e tal. Não foi necessariamente por isso, né? Porque ele não sabia para onde. Ele sabia que tinha uma determinação de Deus para ir, e ele foi, né? E ele disse: eis-me aqui. Bom, prossegue, né? Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Isso aqui até indica o futuro da mudança mesmo, inclusive do nome mesmo de Abrão, né? Enquanto Abrão, grande pai ou pai exaltado, seria o significado, ele passaria em breve a se chamar Abraão, pai de uma multidão. Né? Ou seja, de pai exaltado, ele vai passar a pai de multidão. Então, o seu nome será engrandecido. Né? E aí prossegue: seja uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Está aqui o compromisso de todas as famílias da terra serão benditas em Abraão. Então, a descendência de Abraão será abençoada. É esse o compromisso de Deus. Né? E aí, no versículo 4, então, vem o ato de fé de Abraão. Partiu, pois, Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado. Deus mandou, Abraão foi. Foi para onde? Ele não sabia ainda, porque Deus iria indicar o caminho. Né? E Deus tinha um hábito muito bom para com Abraão, muito maravilhoso, né? Que era aparecer para ele. Muitos dizem, inclusive, que Deus aparecia fisicamente mesmo para Abraão, ou seja, aparecendo fisicamente, então seria Jesus, aquele que aparecia para Abraão. Né? Mas isso não está registrado literalmente, então isso seria conjectura. O que nós temos mais de curioso? É interessante que Ló vai com Abraão, então Ló, de certa forma, tinha uma conversão aqui, no mínimo a caminho, em que Ló acompanha Abraão nessa sua missão, nesse seu caminho. E Ló foi, sem saber também, né, para onde ia. É interessante também que o texto fala que Abraão tinha 75 anos, ele faz menção aqui cronológica. A gente vai ver no texto que Sarai tinha 10 anos mais, há um indicativo que ela tinha 10 anos menos, do que Abraão. O que é curioso então? Se Abraão tinha 75, Sarai tinha 65, quando eles saíram lá de Harã e foram no sentido de Canaã. Né? É interessante ver também que a vida aqui ainda durava um tempo maior. E o que a gente vê é que com 75 anos, e especialmente com os 65 de Sarai, havia um vigor extraordinário aqui. Porque a gente vai ver logo em seguida, após o versículo 10, que Sarai era formosa. Né? Então ela estava ainda no ápice de sua plenitude física aí, né? Do seu corpo físico. Ou seja, com 65 anos, Sarai ainda estava muito bem. Com 90 já estava velha, que a gente vai ver lá na frente, que ela não acredita. Ela tem dificuldade de acreditar que iria ter um filho, né? Mas isso é lá para frente, pro capítulo 15, por ali. Bom, o que nós temos mais? Então Abrão sai com tudo. O que ele leva? Né? Ele leva a sua esposa, Sarai, o Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Esse texto é bem interessante também, porque ele dá duplo entendimento. Há os que entendem que as pessoas que foram acrescentadas em Harã seriam servos, escravos, algo assim. Outros já indicam que as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã têm um significado mais espiritual, ou seja, que Abrão teria conseguido a conversão dessas pessoas. Que essas pessoas são pessoas que tinham a mesma crença de Abrão em um único Deus, e não nos ídolos de Tera, né? E do povo de Ur, etc. Tá? Então, essa é a menção. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram.
Abraão atravessou a terra até o carvalho de Moré. Moré é professor, alguma coisa nesse sentido, mas esse carvalho de Moré aqui seria alguma árvore muito frondosa, muito grande, que se destacava. Tá? E então era também propícia não a formação de templo, mas de adoração, né? Como se fosse quase um templo de adoração aqui. E adoração, é claro, não era só ou não era a Deus, mas sim aos múltiplos ídolos que tinham na época, né? E aí a Bíblia destaca, o texto destaca, Moisés destaca aqui que nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Está evidenciando que vai vir possivelmente vai vir um problema à frente, porque os cananeus habitavam e não os hebreus a terra, né? Bom, e aí o Senhor aparece a Abrão de novo. Aqui aparece, né? Na outra, o Senhor disse a Abrão, e agora nesse momento, no versículo 7, ele fala: o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Mais um compromisso de Deus realizado, né? E Abrão, ele acredita, tá? Mas, como todo ser humano, às vezes fraqueja nessa fé, né? Nessa crença, tá? Mas o que acontece, que é bem interessante, ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Então, Abrão tem essa prática de edificar altar. E aí a gente vê que ele atravessa dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda ficando em Betel. Betel é casa de Deus, o significado. Beit é casa e El, Deus, né? E aí, olha de novo, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois ele partiu em direção ao Negueb. O que é interessante? Para onde Abrão ia, edificava um altar, né? E aí fica bem claro no versículo 8 que ele foi para Betel, lá, e armou sua tenda. Para Abrão, uma tenda, para Deus, um altar. Tá? Então Abrão tinha a concepção adequada de que mais importante era Deus e não ele ou sua família. Primeiro Deus, né? E ele edificava altar. E o texto mostra mais uma vez aqui algo que vinha do passado, né? De Enos lá, e invocou o nome do Senhor. Então ele faz um destaque para isso. Abrão invoca o nome do Senhor. Não significa simplesmente chama Senhor, Senhor, mas significa muito mais. Significa que Abrão conhece Deus, reconhece Deus como o Senhor. É isso, como o seu Senhor único, né? Por isso Abrão invoca o nome do Senhor. E Abrão está andando com o Senhor. Que coisa maravilhosa, né? E aí ele parte, então, indo para a direção do Negueb, tá? Sempre em direção do Negueb. E aí a gente vai para a segunda parte do capítulo, que é uma parte bem tensa, eu diria, né? Vamos ler aqui. Diz assim o versículo 10. Havia fome naquela terra. Assim Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e, por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía.
Então teve fome na terra, e isso fez com que Abrão migrasse para o Egito. Provavelmente uma boa parte da população, por conta da fome, migrou para o Egito, porque sabia que no Egito tinha o Nilo, então tinha água. Se tinha água em abundância, tinha produção, né, de alimentos, tá? E aí eles vão para o sentido do Egito. É o primeiro registro de haver fome na terra, tá? E é bem curioso, porque aqui já estava autorizado o consumo de animais, né? Lá no capítulo 9 a gente viu que Deus franqueou essa possibilidade. Mas havia fome na terra, e aí Abrão então migra para o Egito, porque lá teria realmente uma possibilidade de sobrevivência. Abrão tem um instinto de sobrevivência muito grande, que planeja, né, antes de chegar no Egito, revelar que Sarai é sua irmã, e não revelar a outra parte da história, que ela é sua esposa, tá? Sarai era irmã, ela é certificado mais à frente que Sarai realmente era irmã por parte de pai de Abrão. Muitos falam que ela seria como se fosse sobrinha, porque seria neta de Tera e não filha de Tera, mas há essa discussão, né? E aí, então, Abrão não mente totalmente, só parcialmente, ele esconde a verdade, né? E aí é falado, então, que Sarai é irmã de Abrão. O que acontece? Sarai era formosa mesmo, é uma mulher muito bonita, está certificado, né? E quando ele entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Sarai, então, era privilegiada aqui, né, em beleza, e claro, o que acontece? Era provavelmente exótica, no sentido de que ela vem de outra nação, então ela tinha certamente feições distintas das feições dos egípcios, o que fez ela se destacar, né? E o que aconteceu então é que o faraó, os príncipes identificaram, né, de faraó identificaram Sarai e indicaram ela para faraó. E faraó, e Sarai foi levada para a casa de faraó. O que é curioso, interessante aqui, eu diria até tenso, né? Há uma discussão do que aconteceu, se teve relações ou não, se faraó tomou ou não Sarai para si como esposa, né? Nós temos que lembrar que naquele período, quando se fala em reis, faraós, etc., normalmente eles tinham muitas mulheres, como um harém, e as mulheres eram mais até como propriedade do que como instrumento, vamos dizer assim, de deleite, tá? E aí o que acontece então? A Sarai é levada e anexada ao rol de esposas de faraó, vou falar assim. Tem muita discussão sobre isso, o que aconteceu. Alguns defendem que não houve relação, tá? E o texto não fala se houve ou não, mas há alguns indícios realmente de que se pode até dizer que não houve, tá? Por quê? Porque primeiro não fala assim, e faraó tomou para si Sara. Tudo bem que no final ele vai falar, né? Senão não teria tomado para mim, tá? Mas o texto bíblico normalmente fala que fulano tomou cicrana, e mais, ainda diz, e a conheceu, né? E aqui não tem, tá? A conheceu, então talvez indicando que não teria tido relacionamento. Outra coisa também é que tradicionalmente havia um período de purificação das esposas, tanto de faraó quanto dos reis, então ela deve ter ficado um bom tempo lá afastada, digamos assim, a título de purificação, e pode ser realmente que não tenha tido relações. A Bíblia não se atenta a isso, não quis tratar deste assunto, logo a gente também não vai tratar nada além disso aqui. O que é interessante, o que é curioso, a gente tem mais uma vez aqui uma apresentação de um modelo ou um indicativo de que talvez aqui seja um indicativo do que aconteceria lá na frente, né? O que nós temos então? A gente tem o povo hebreu, que seria Abraão aqui, Abraão tendo
prosperidade lá, por conta de Sarai, inclusive, né? Ele se dá bem, vamos dizer assim, materialmente, tá? O que a gente tem também? A gente tem o egípcio, de certa forma, tentando dominar o povo hebreu, tá? E o que a gente vai ter em seguida? Pragas, né? E que está lá no versículo 17. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então, o povo egípcio teve uma punição com grandes pragas aqui, porque estava se envolvendo inadequadamente com o futuro povo hebreu, né? E por conta dessas pragas, então, Faraó tem ciência em algum momento de que Sarai era mulher de Abrão. E o que Faraó faz? Devolve a esposa ao marido, né? E devolve e ainda fala: por que você fez isso comigo, né? Atraiu praga para mim aqui. E o que acontece, ou o que é bem interessante? Faraó tem um respeito aqui por Deus muito grande, porque ele identifica isso, devolve Sarai a Abrão e ainda coordena a saída de Abrão. Fala assim: não, sai do Egito, porque eu não posso mexer com você. Sua família é abençoada, né? Então, sai do Egito. E ele determina, inclusive, que os servos, né, de Faraó acompanhassem Abrão e tudo que ele possuía. Ou seja, certifica que ele vai sair do Egito, né? E mais, libera Abrão, inclusive com relação aos seus bens, aos bens adquiridos. Então, nessa maluquice toda, Abrão acaba saindo abastado do Egito, em toda essa confusão, né? Com a sua esposa e sua família, né? Aqui, a sua esposa e Ló, né? Prossegue, os bens e as pessoas que foram agregadas a Abrão. E aí a gente encerra o capítulo já no adiantado da hora mesmo, né? O que a gente vê então é o movimento aqui. São os movimentos. Primeiro é o movimento de Deus se aliançando com Abrão, Deus mostrando que ele faz aliança e ele cumpre, né? Um movimento também da identificação de toda a descendência de Abrão, ou que Abrão seria a ascendência de todas as famílias abençoadas, especialmente o Messias que viria, né? E o que a gente tem aqui, o que eu tiro aqui para nós de experiência prática muito séria aqui, diz respeito à fé. Deus mandou, Abraão fez. Abraão não falou assim: mas espera aí, deixa eu ficar um tempinho, deixa eu fazer isso, deixa primeiro eu me ajeitar, deixa eu ficar velho, aí depois eu vou. Não teve argumentação. Deus falou: sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Foi. Saiu e foi, seguindo a ordem de Deus. E o que aconteceu com Abraão? Foi exaltado o seu nome, né? Engrandecido, virou pai de multidão, né? Além disso, Deus aparecia para ele, inclusive. Então ele chegou num nível muito importante, muito interessante de fé, que fazia com que ele tinha a presença de Deus para com ele. Olha que coisa maravilhosa, né? Amém? Ficamos por aqui, né? Porque já nesse adiantado da hora, já nos foi suficiente falar um pouco do capítulo 12. Que Deus abençoe você que está estudando, buscando a palavra, buscando Deus. Amém? Vamos orar para terminar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de te buscar. Obrigado por se revelar para nós, Pai. Mas principalmente por cuidar de nós, mesmo nesses tempos estranhos, nesses tempos de pandemia. Continua cuidando, Pai, é isso que nós te pedimos. Dá-nos saúde, dá-nos segurança neste tempo. Dá-nos sabedoria e inteligência para conseguirmos discernir o que é bom e o que é mal. Perdoa nossos pecados, Pai. Dá-nos um tempo de paz dentro do seu propósito, Pai. Perdoa-nos. Esteja conosco em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu amado. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz.
Amém.